Muito bem, amados irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para estudar Questões de Fé, parte 6, onde trataremos nesse vídeo sobre a nossa própria ressurreição. Nós já vimos aí em vídeo anterior que a ressurreição é vida e acontece justamente quando a minha alma ela volta a se encontrar com esse corpo. A morte, então, é a separação da alma do corpo. E a vida é a junção, é a união desse corpo com essa alma. Bom, mas se hoje nós já temos dificuldade de entendimento, né? Se há muita incompreensão, também não foi muito diferente no passado. Inclusive eu começo esse encontro refletindo sobre a carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35, 37, 42, 52 a 53. Então diz: Mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Insensato! O que semeias não readquire vida, a não ser que morra. E o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie, semeado corruptível. O corpo ressuscitará incorruptível. Os mortos ressurgirão incorruptíveis. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e que este ser mortal revista a imortalidade. Bom, vida somente quando nós temos aí o corpo e a alma. Quando há a separação, a morte. E essa ressurreição, né? São Paulo, certa vez, discutindo com filósofos gregos, e discutindo bem, eu diria até, eles davam ouvido ao que Paulo falava, porque o assunto era social, era de comportamento, o assunto também era político, era sobre o cidadão, porque Paulo tem uma cultura urbana, de cidade. Então seus exemplos aí são exemplos de cidade, né? Do meio urbano. Mas quando São Paulo fala sobre ressurreição, aqueles pensadores gregos que estavam dando ouvido a ele, um por um vai saindo, porque não acreditavam na ressurreição. Certamente hoje isso não é muito diferente, porque preferimos uma homilia açucarada, um discurso doce, do que uma homilia que nos resgata a fé muitas vezes. E quando a doença, quando o sofrimento bate à nossa porta, quando a pandemia bate à nossa porta, a nossa falta de fé, a nossa falta de uma base cristã pode nos levar até mesmo ao desespero, ao despreparo, à loucura. Quando o cristão ele sente a dor, quando o cristão de fato ele sente-se triste, imediatamente vem uma alegria de onde ele não sabe explicar, à luz da razão humana, e essa alegria aponta para o céu, que é o nosso destino final. Nós não viemos para ficar aqui na terra. Nós não plantaremos raízes aqui. A vida é um ciclo. O nosso tem um fim.
Aqueles que estão vendo, ouvindo, eu diria que, a exemplo da Covid, né, quando se fala que a curva da pandemia, né, começa a descer, eu diria que a vida também tem um ciclo. O homem, ele nasce, ele cresce, se torna adolescente, adulto, e depois de uma certa idade ele vai declinando das suas forças, da sua condição física, emocional e até mesmo psíquica. E chega a um ponto que o corpo não mais obedece à sua mente. Está chegando ao final. Todos nós passaremos por isso. Mas quando é que eu vou encarar isso de forma simples e natural? Quando eu pensar, inclusive, como São Francisco de Assis pensava, quando ele chamava a morte de irmã morte. E com isso ele abria a possibilidade para encarar essa realidade de modo mais, eu diria, mais natural, porque é através dela que nós alcançaremos o convívio com Deus, de onde viemos, para onde voltaremos. A Igreja fala do Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 997 em diante, até o 1023, falando sobre isso. Depois outros números também retomam esse assunto, né? Existem dois juízos, um particular e um final. No juízo particular, imediatamente após a morte, ou seja, a separação da alma do corpo, nós voltamos para Deus. Como se fosse um tempo à espera do juízo final que se dará na ressurreição dos mortos. Então, com todo respeito aos que creem diferente, mas para os que acreditam, os que professam a fé cristã, de modo especial católica, mas tenho certeza que muitos irmãos de outras denominações religiosas também acreditam nessa ressurreição, nessa vida após a morte, mas não é uma vida solta. Então a nossa fé nos diz que a nossa alma não fica penitente por aí, tá? Ela volta para Deus. Aí a igreja vai entrar numa palavra que anda meio esquecida, chamada de purgatório. É um assunto que eu volto a falar sobre ele depois. O que seria o purgatório, então, para nós cristãos católicos, é um estágio onde a alma não está em perfeitas condições de voltar a Deus. Não tem condições plenas, então, purgatório, estágio de purificação, onde a igreja reza pelas almas que estão no purgatório. Mas tudo isso é a partir da concepção da fé. E no juízo final, essa alma ela é devolvida ao corpo. Mas que corpo é esse? E aqueles que morreram queimados, explosão, atentados, onde o corpo não existe mais? Ora, aí que vem a grande, eu vou dizer assim, o grande X da questão. O corpo glorificado não é exatamente do jeito que nós vemos agora. São Paulo mesmo diz que agora vemos como se fosse um espelho embaçado, opaco, mas dias virão em que veremos frente a frente. Então veja bem, esse corpo é um corpo transfigurado, é um corpo modificado pela glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como é que eu vou ter olhos para essa verdade de fé? Somente a partir da fé. E a fé ela não se explica. A fé é uma questão de decisão, uma questão de sentimento. Eu disse hoje para um grupo de alunos que há uma diferença entre perguntar e questionar. Quando perguntamos, queremos aprender alguma coisa. Quando questionamos, colocamos em prova aquela verdade de fé. Muitos de nós acreditam num Deus que é diferente daquele que a religião dele apresentou para ele. Então precisamos unir esse Deus com o Deus que a nossa igreja nos apresenta. Paz e bem.